Olá meus amigos, eu sou Sandro Ramos, falo aqui das Minas Gerais, é um prazer estar com vocês de novo. Faz um tempo que eu não gravo um vídeo, mas é hora de voltar com tudo. E hoje eu trago dois pontos. Eu quero falar o primeiro ponto sobre essa situação da Venezuela e do Nicolás Maduro, e o segundo ponto a respeito da narrativa da esquerda e o caso Jean Willis. Vamos ao primeiro ponto então. O caso é o seguinte: Nicolás Maduro tem me intrigado muito, aliás, me deixado por vezes intrigado e por vezes num estado cômico de riso. O ponto de vista dos progressistas, né? Esses que não são a favor, se dizem não a favor do Maduro e da ditadura do Maduro, porque existe o lado extremista da esquerda que elogia, né? A Gleisi Hoffmann, Sâmia Bonfim, essa turma aí, Boulos, né? Essa turma do PSOL. E existe os progressistas que se dizem não a favor do Maduro, mas que a situação tem que ser resolvida de uma forma no diálogo, né? E isso chega a ser indecente, essa proposição, esse povo metido a besta com relação a posar como é que eu vou dizer, de bonzinho, de viver no mundo ideal, né? Você consegue imaginar, você que está me ouvindo, o Maduro chegando lá na Venezuela, em praça pública ou em canal de TV e falando assim: olha, eu errei, me desculpem, eu tô entregando o poder por Juan Guaidó, né? Por Guaidó, para a Venezuela. Me desculpem, estou saindo do país, estou me deixando a cena. Você consegue ver isso, enxergar o Maduro entregando as pontas desse jeito? Você já viu um ditador fazer isso? Então, eu vou te dizer que beira canalice imaginar que a situação como anda na Venezuela, com o povo fazendo fila para comprar carne estragada, certo? Porque não tem fonte de proteína. O povo na miséria que está, na miséria, naquela condição humanitária, e que a senhora ONU não dá um pio sobre a situação, está caladinha, adora falar de governos fascistas, de apontar o Bolsonaro como o fascistão, né? Mas não dá um pio. Então você consegue imaginar outra solução que não seja com o uso da força? Assim, mas o povo vai sofrer, pessoas vão morrer, pessoas estão morrendo na Venezuela, dia após dia, estão morrendo de fome, estão sendo abatidos como cordeiros quando resolvem se levantar contra aquele ditador e não estão tendo chance de lutar. Se for para depor o Maduro com a força, elas vão ter como lutar pela sua liberdade, o que não estão. Então esse papo progressista de mundo ideal, de que o diálogo é sempre melhor, o diálogo, você vê aí Vera Magalhães, esse povo do Morning Show que eu vou falar daqui a pouco, você vê o pessoal da Globo nem se fala, sempre essa conversa, né, o povo do 3 em 1 se tem a Vera Magalhães. Então é absurdo, da Jovem Pan, estou citando programas da Jovem Pan, por exemplo, que é uma rede de alta audiência, né? O jornal Globo toda hora fala disso. A Globo em si, não, é o diálogo como? Precisa de uma solução democrática para a situação. Dê a solução que não seja com a força. Não aponta que tem que ser com conversa, mas não dê uma direção. Isso beira a canalice, certo? Então, se tiver que ser pela força, que seja logo, né? E não se esqueçam, quando ficarem de picuinha com os Estados Unidos, ninguém está aqui para idolatrar os Estados Unidos. Tem seus erros graves, mas não se esqueçam que os Estados Unidos salvou o mundo até por duas vezes principais e mais de duas principais da abolição da democracia no mundo, hein? Não se esqueçam disso ao falar da possível intervenção americana e grande papel do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, renegando o Maduro desde o começo, certo?
E continuando para o segundo ponto, eu quero dizer a respeito do absurdo, primeiro dessa, que para mim parece muito farsa, essa situação do Jean Willis de deixar o país e abandonar o mandato e jogar a culpa como se o governo Bolsonaro ligado a milícias o estivesse ameaçando. Ele fala esse negócio de ameaça desde muito antes e isso está me suando. Eu não estou dizendo, eu não posso garantir. Se ele tem provas disso, que as apresente, né? Eles não ficam cobrando muito a questão do Queiroz, do Flávio Bolsonaro. Então apresente, senhor deputado Jean Willis, as provas. Cadê o boletim? Cadê as ligações das pessoas te ameaçando, certo? Mas isso me parece uma ação política e eu concordo plenamente com o Caio Coppola e que, aliás, um absurdo que ocorreu no Morning Show de hoje. Ele foi interrompido, esculachado, ele está desperdiçado, um dos melhores comentaristas que a Jovem Pan tem. E veja o comentário, eu vou passar aqui para vocês, e veja o comentário dele e veja a atuação dessa turma diante dele. Em se ligar. E que realmente eu posso compreender totalmente a insegurança de Jean Willis frente a toda essa situação. É lamentável que isso aconteça num país que se pretende democrático, que se pretende aberto às divergências ideológicas. Edgar, em primeiro lugar, né, não custa salientar o nosso repúdio a qualquer ato de violência. E é bom que fique muito claro isso. Né? Qualquer ato de violência, ameaça. Veja, parando aqui, veja como é absurdo. Ele já frisa, né? Que fique muito claro isso, como se para o Caio Coppola não estivesse muito claro, né? Então ele já começa dando a sua alfinetada, né? Vamos continuar. Ameaça ou grosseria. Então isso vale do tiro à cusparada. Você se lembra exatamente o que Eu fico com a cusparada, hein? Você se lembra... Olha só, eu fico com a cusparada. Então é legítima, ele está legitimando a cusparada porque partiu da esquerdinha dele, né? Partiu do Jean Willis, como se fosse um comportamento de deputado, certo? Vai vendo. Exatamente o que eu respondi quando você perguntou para mim se as respostas do Flávio Bolsonaro sobre o caso Queiroz haviam me convencido. Isso foi essa semana. Eu respondi o seguinte: não me convenceram, ou não me convenceu. Porque o ceticismo, ele é um dos traços essenciais do conservadorismo. O benefício da dúvida, ele depende de plausibilidade, de verossimilhança, certo? Então nisso o benefício da dúvida ele se distingue muito, por exemplo, de um outro conceito que é jurídico, esse sim, que é o de presunção de inocência. Me assusta quando eu vejo o noticiário, né, isso tanto nos telejornais como nos jornais impressos, em que um dado testemunhal de uma vítima com interesse político é dado como verdadeiro. É isso que te assusta? Calma. O resto Olha, todo que vamos analisar o caso concreto. Isso. Você tem um parlamentar impulsivo, de péssima reputação, que já se comportou como um animal em sessão... Tá falando do Bolsonaro? Não, lógico que não. Estou falando do Jean Willis, que já se comportou como um animal em sessão plenária, que alega sofrer ameaças de morte que justificam sua renúncia ou licenciamento do cargo. Ele não apresenta nenhum elemento probatório e não apresenta nenhum parecer das autoridades públicas que corroboram essa narrativa de risco à vida. O que a gente tem ilustrado é que ele sofria execração pública, mas isso em decorrência da atividade política dele. Vamos fazer uma comparação, essa sim muito mais apropriada do que as que você trouxe. Dando um pause aqui, o Jean Willis, ele era execrado politicamente por quê? Porque ele não se furtava em defender pautas que eram contra a maioria da população, o pensamento da maioria da população brasileira. Essas pautas LGBT, o ensino de sexualidade para as crianças nas escolas, essa divisão de banheiros entre meninos e meninas, a sexualização da criança, né, sempre aborto. Então é por isso que ele era execrado, a sua figura de deputado era execrada. É isso que o Caio está defendendo. A baila aqui porque misturou assuntos diversos, que é a seguinte... Mas é o caso que estão todos ligados, fazem parte de uma mesma... Eu discordo. De uma mesma retórica. Não, para mim, eu discordo
Ele é interrompido a todo instante. Completamente. A gente está discutindo... Você tem que olhar a situação como um todo. Não, mas ele diz que está sofrendo ameaças de morte. Para justificar um argumento, claro, é uma visão tua, respeito. Agora, olha a situação que nós temos. Não, mas o que o Fabrício Queiroz tem objetivamente a ver com a renúncia do Jean Willis? Não tem nada. Objetivamente não. São ilações que você está fazendo. Não, são elucubrações. Não, como todos aqui fazem em alguns... Assim como durante toda a campanha e até depois de começar o governo, os outros tentam culpar o Bolsonaro por crimes que eles acham que ele vai cometer nesses 4 anos. Não, mas eu estou me atendo aqui ao caso concreto. Ele não apresentou aos assessores do gabinete dele, cara. Ele tem no gabinete. Não, mas são assuntos. São assuntos distintos. Ele já fez homenagens e mostrou simpatia. O Bolsonaro Tudo já bem, quis mas trazer não tem a ver com o caso João Willis. Espírito Santo para o Rio de Janeiro, achando que os caras estavam fazendo um bom. Homenagem e simpatia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Homenagem e simpatia é que Jean Willis, por exemplo, demonstra em relação ao Che Guevara, um fascínora e assassino, sabidamente assassino, que a esquerda idolatra como herói e que o Jean Willis cansou já de demonstrar apreço pela figura dele, certo? E eu te falo, por exemplo, com segurança, tem errado como errou. O caso Alberto Brilhante Ustra. A figura de Che Guevara não serve nem para limpar as botas do Brilhante Ustra, certo? E a esquerda o idolatra. Eu não defendo o crime de ninguém, mas a figura, lado a lado a figura do Brilhante Ustra e do Che Guevara, o Che Guevara não se viria como no bem que fez para a humanidade, que é nenhum, aliás só fez mal, não se viria para livrar limpar as botas do Brilhante Ustra, que com seus erros ajudou ainda a salvar o Brasil de uma ditadura comunista. Eu não defendo erros. Trabalho, grupos de extermínio. Você vai me desculpar, mas se é pra gente fazer uma relativização, ou melhor, uma comparação, a gente tem um caso que a gente repercutiu aqui, que é o caso Holliday. Né? Inclusive ele tuitou: sou gay, negro, parlamentar e estão investigando um atentado contra mim. Não são ameaças virtuais, são reais. Não estou nas capas dos jornais e nem pretendo sair do país. Pelo contrário, estou mais forte para continuar. Aqui um parênteses, parabéns ao vereador pela postura. E o Holliday se manteve, né? Levou um tiro que pegou no vidro, né? E o Holliday se manteve na luta. Ele não foi um desertor. O que acontece? Nesse caso, houve provas. Né? A gente teve apresentação de testemunhas, N pessoas no gabinete e funcionários da Câmara Municipal. Logo na sequência do ato, foi apresentado o vidro trespassado por uma bala e não bastasse isso, foi feita uma perícia que confirmou que foi dado um tiro. E qual o âmbito que isso aconteceu? E provando aí a natureza política do fato. Foi durante a manifestação dos sindicatos pela Previdência Municipal. E gente dessa bancada, inclusive, questionou a validade. Então, é isso que eu não admito. Dois pesos e duas... Eu não falei que era uma pedra, nada pela distância. Eu falei, não, provavelmente é um projeto. Exatamente, mas houve o questionamento. Ou seja, até diante de provas concretas, a gente questiona. Então, por que nesse caso, todo o jornalismo está dando como certa essas ameaças e a gravidade dessas ameaças? Porque políticos polêmicos passam por isso. É como relatou aí o Zé Maria Trindade, né? Então eu acho que assim, o primeiro passo para ter uma decisão, para ter uma discussão madura sobre isso é questionar tudo. E é questionar a veracidade dessa narrativa. Você acha que a narrativa é falsa? Você acha que ele está dizendo que ele recebe ameaças e que isso é falso? Ele quer o quê? Sei lá, ele quer o quê, o Jean Willis? O que você acha que ele quer? O que ele quer? De verdade? Posso? Fala, não. Vamos embora. Você deve então é o seguinte, vamos de novo aos fatos políticos. Em 2010, Jean Willis é eleito com 13 mil votos. Ele foi puxado, tá? Pelo Chico Alencar, não tinha votação suficiente. Ele ganha destaque por ser o primeiro congressista declaradamente homossexual. O nome disso em teoria política é política identitária, quando o rótulo social importa muito mais do que ação e conteúdo. Ele capitaliza em cima disso e em 2014 ele tem 144 mil votos. Então uma grande escalada. Calma aí, agora... Deixa eu só fazer uma parte. Deixa ele conteúdo falar, e tá ação, você falou nessa comparação, o Bolsonaro foi eleito por isso. Desculpa.
Tudo bem, mas deixa eu seguir meu... Ficou 27 anos como deputado. Apresentou um projeto. Crítica válida. Para de falar. Aí vamos lá. 2014, 144 mil votos, certo? Só que os ventos começam a soprar numa direção diferente entre 2014 e 2018. Tanto que, em 2018, ele tem apenas 24 mil votos. O que é a prova retumbante que ele não representa a população LGBT do Brasil, mas sim uma minoria dessa demografia, que é a militância gay. Excelente. Ponto. Porque, obviamente, existe essa demografia é muito mais ampla do que esses 24 mil votos que ele teve. Lembrando que ele foi o último dos deputados eleito. Qual que é o cenário nacional agora? Olha o que mudou. Você tem um governo de direita, 47% dos parlamentares são novatos, você tem partidos como o PSL e o Novo, ou seja, você tem elementos no PSL do reacionarismo, do conservadorismo, no Novo você tem aí os liberais, o que une eles é que eles são anti-esquerda. Então a tribuna, Edgar, nessa legislatura não é mais playground da esquerda. Conclusão, você tem um político, Jean Willis, decadente, em um ambiente político hostil, sendo execrado publicamente, certo? E sem o apoio da demografia que ele próprio representa. Aí, qual que é a ingenuidade da direita? Execrado publicamente por ser gay? É não. Ele só seguindo. Olha o absurdo. Ele não disse isso em momento algum. O Caio não disse isso. O Caio nem de longe quis dizer que ele era execrado publicamente por ser gay. Eu já disse aqui, é pela opinião política dele, por ir contra a maioria da população e ir a favor dessa minoria ínfima que ele insiste em defender. Não a minoria dos LGBTs, eu digo a minoria dos que votam nele e pensam como ele, da minoria de militantes. Você entendeu? Então é por isso que aconteceu... ele era execrado dessa maneira. O relato do Zé Maria Trindade. Ele tem projetos e tem projetos muito interessantes. Eu não execro o Jean Willis por ser gay, Edgar. Eu execro o Jean Willis porque ele cospe. Ele dá voz ao animal interior dele. Imagina se eu cuspisse alguém aqui. O que você faria se eu... Não tem nada a ver, é uma questão... contra as ideias do Jean Willis. Eu sou contra as ideias do Peninha. Você viu como eu me comportei com ele? É muito diferente. É respeito, é educação. Mas aí eu sou contra um cara que você disse... Eu sou contra... O Pena é um anarquista. Não, o Jean Willis tem uma bandeira, eu sou um conservador. O João Willis tem uma bandeira definida. O Jean Willis coloca a ideologia dele acima coloca a ideologia dele acima da democracia. Mas peraí, eu tenho que terminar o raciocínio. Deixa os outros falar. O que esse Pico ele está fazendo é definindo qual ideologia é válida e qual não é. Tá vendo como que eles trabalham? A ideologia do anarquista, do Peninha, que ele falou, não pode. Tá errada, mas a do Jean Willis não, essa é válida, essa tá certa, né? Então, vai vendo. Falarem também, só um minutinho. Deixa o Caio acabar o raciocínio dele, eu acho que ele tem muito a falar sobre, ele tá à flor da pele. Põe pra fora, Caio. Sabe uma coisa? Assim, provoca. Você falou, as pessoas têm que falar a respeito, agora conversar, ele vai atacar o Caio. Expor. A gente faz um programa de rádio aqui, todo dia. Ele vai mostrar agora como ele não suporta o Caio no programa. A gente fala que ele está desperdiçado e o Pico ele vai mostrar como ele, dentro dele, não suporta a presença do Caio Coppola, um conservador, dentro do programinha esquerdinha deles. A gente vem aqui, debate, eu procuro dar voz, dar todo mundo, falar também quando me cabe falar alguma coisa. O meu papel não é a opinião explícita, mas é dizer o que eu sinto frente às situações. O Fefito está nessa bancada. Não é opinião, não, né? 3 meses, mais ou menos. 3 meses. O que a gente vê de gente execrando o Fefito porque ele é gay... Porque eu falo surreal. Surreal. Vocês aí que estão aí no Twitter agora, vocês que estão no YouTube principalmente, falando mal, tomando bandeira. Aqui a gente debate ideias, aqui a gente é um time que tem pensamentos diferentes muitas vezes, mas que a gente procura congruir e trazer algum tipo de reflexão nessa bancada. Então, resumindo, pra gente não se alongar, ele está dizendo que procura trazer reflexão. Quando o Caio Coppola trouxe a reflexão de um outro ponto de vista que poderia levantar que na verdade o Jean Willis estava fazendo uma manobra política com isso, saindo de ser pária aqui, que é o que ele vai continuar dizendo, de ser execrado, de ser alvo de deboche da classe política e do povo,
para tentar virar um herói, um mártir no exterior, vivendo no bem bom no exterior, ele não aceita a reflexão do Caio Coppola. Ele quer taxar como não válida o ponto oposto, um ponto que se opõe à narrativa que ele tem, e eu não preciso mais nada do que isso que eu disse até agora. E repito, Caio Coppola, Jovem Pan, alô Jovem Pan, Caio Coppola, joga ele por pingos nos is, porque ele tá desperdiçadíssimo. E Caio, grande trabalho, né? É um vento de bom jornalismo, boas análises no jornalismo brasileiro, né? Grande trabalho do Caio Coppola. Eu não preciso mais comentar sobre o Jean Willis. Eu concordo com o Caio que é bem provável isso, né? Essa armação política. Eu não posso provar que ele não foi ameaçado. Quem pode provar que foi é ele. E o povo aguarda ansioso, né? Por essas provas. Eu vou ficando por aqui para não alongar, como eu disse. Me perdoem aí, eu ainda não estou muito fera em ficar trocando de imagem, né, de tela durante os vídeos. Eu tentei fazer isso aqui enquanto gravo, talvez não tenha ficado bom. Vamos ver, eu acho que ficou. Mas vamos ver um melhor modo. Compartilha esse vídeo, assina o canal, se inscreve no canal, marca o sininho para você receber as suas notificações quando eu postar novos vídeos. Eu espero que agora o canal ande e eu consiga postar com mais frequência, falando de política, filosofia, acontecimentos, conhecimento, livros e tudo mais que eu julgar necessário aqui nesse canal. Participe sempre comigo, um grande abraço e até!